É o Espírito Santo quem torna a obra de Cristo real no coração do homem. Por isso que nós sempre ensinamos, à luz da palavra, à luz da teologia sagrada, que não existe conversão se o Espírito Santo não operar. E não existe conversão sem confronto. Qualquer dia desses eu vou pregar sobre isso. O confronto da conversão. Ou algo semelhante. Conversão sem confronto. O Espírito Santo, ele confronta o homem. Ele usa a espada, que é a palavra, e ele vai confrontando. Ele vai, biblicamente falando, teologicamente falando, ele vai lutando com o homem, até que ele destrona o ego do homem, até que ele tira o eu. Como diz aquele cântico, quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as águas poderás andar. E Deus, ele vai lutando com o homem. Irmãos, Deus lutou tanto comigo, mas batalhou tanto comigo, usando a minha mãe, que já está no Senhor, usando a minha mãe para falar do Evangelho, e o Espírito Santo foi confrontando, até que ele venceu. E quando ele vence o homem, o vencer é a conversão. É quando o homem se despoja de todo o seu ego, ele se esvazia de todo o seu egocentrismo, de todos os seus achômetros, de todos os seus pensamentos humanistas, porque cada pessoa já tem uma... Não é isso? A pessoa fala, não, mas eu penso assim, não, mas eu tenho a minha fé desse jeito, não, mas eu tenho isso. A pessoa tem as suas proteções, os seus argumentos, mas quando Deus destrona o ego do homem, converte o homem, e ele lança por terra o homem, e ele transforma e levanta uma nova criatura, aí essa pessoa vai saber de fato qual o verdadeiro sabor do Evangelho. O Evangelho, ele transforma. O Evangelho é lindo, o Evangelho é maravilhoso. Eu creio que nessa pandemia que estamos vivendo, é indispensável que nós façamos apelo às pessoas para que elas se rendam a Cristo. Porque muitas pessoas estão, nós que conhecemos a palavra de Deus, sabemos para onde vamos. Nós sabemos o curso da história. Nós conhecemos as Escrituras, mas tem muitas pessoas que estão à margem do Evangelho. Tem muitas pessoas que não têm o mínimo de conhecimento da palavra de Deus. E essas pessoas estão desesperadas. Eu tenho visto isso, talvez você também tenha visto. Eu tenho visto isso constantemente. Pessoas chorando, pessoas desesperadas. Mas nós que temos a palavra de Deus é a âncora firme da nossa alma, da nossa fé. E nós sabemos exatamente para onde está indo o curso da humanidade. Nós conhecemos a profecia, conhecemos a palavra. E profecia nada mais é do que a história contada antecipadamente. Profecia é isso. É a história contada antecipadamente. E Deus já nos contou, nós já sabemos o que nos espera. Se o povo está com medo hoje, imagine depois que a igreja desaparecer da terra. Porque esta é a palavra de Deus. Jesus vem para arrebatar a igreja. Irmãos, se as pessoas tivessem o mesmo medo que tem do coronavírus, tivessem medo do pecado, o pecado que é a pior de todas as desgraças, é o opróbrio, é a vergonha das nações, essas pessoas correriam desesperadamente aos pés da cruz. As pessoas iriam se lavar no sangue do Cordeiro, conforme diz Apocalipse 20:14. Bem-aventurados os que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Um vírus terrível já coloca tanto temor e tanto terror no coração das pessoas. Mas o grande problema da humanidade, o grande problema das pessoas se chama pecado. E a palavra de Deus diz que Jesus veio para nos libertar do poder do pecado. Romanos 6,14 diz que o pecado não mais terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas estáis debaixo da graça. Essa não é a pregação. Daqui a pouquinho nós estaremos pregando. Mas eu quero que o Espírito Santo use esse culto, principalmente para atingir o coração de pessoas que ainda não se renderam a Cristo. Ontem também, mas esses dias Deus tratou muito no meu coração de não só pregar aqui de maneira online, mas
também de fazer apelo para que pessoas se rendam a Cristo. E se Ele apelou isso no meu coração, eu serei obediente à sua voz. Eu sei que eu já introduzi o culto, já de certa forma, eu já fiz um apelo assim, mas ao final do culto eu quero fazer um apelo para que a tua alma se renda a Cristo hoje. Porque é a hora que o Evangelho entrar, que o Jesus, através da palavra, confrontar o seu eu, confrontar a sua vida. E não existe conversão sem confronto. As pessoas que se convertem hoje no meio evangélico, sem serem confrontadas, não é conversão legítima, conversões falsas. Daí a razão da igreja estar muito mundanizada, parecida com o mundo, no falar, no agir, no cultuar. Em todo sentido, a igreja está muito mundanizada, justamente porque um grande percentual dessas pessoas nunca passaram pela conversão, não sabem o que é ser regenerados, não sabem o que é o novo nascimento, nunca tiveram uma experiência retumbante e poderosa com Jesus Cristo. Então, que Deus nos dê a palavra e que Deus trate conosco de uma maneira preciosa e bendita no nome santo e eterno do Senhor Jesus. Porque quando Deus toca nossas vidas, Ele tira o temor, tira o medo se vai, né? Porque Deus então inunda o nosso coração e nós sabemos que estamos refugiados na pessoa preciosa do Senhor Jesus Cristo e o temor, o medo já não faz mais parte da vida dessa pessoa, assim como não fez e não faz parte da vida da verdadeira igreja. A igreja marcha sobre a terra sem medo, o crente marcha sobre a terra sem temor, e assim nós devemos marchar na presença do nosso Deus. E agora nós queremos meditar na palavra de Deus. Queremos hoje num tom assim, um pouco mais de exposição, menos evangelístico, mas eu quero hoje que todos nós tenhamos um tempo, alguns minutos de meditação na palavra de Deus, que nós voltemos agora a nossa atenção para a palavra do Senhor. E eu quero, antes de expor alguns versículos, antes de expor algumas verdades do texto sagrado, eu quero fazer algumas afirmações hoje. E eu quero que você acompanhe essas afirmações, porque essas afirmações, elas serão a base da mensagem. Elas, na verdade, serão a introdução da mensagem. A primeira afirmação é que, quero que você guarde bem no seu coração, é que Deus, através da sua palavra, Ele nos deu tudo o que é necessário para que nós sejamos vitoriosos. Essa é a primeira afirmação. Deus nos deu tudo. Deus nos deu todo um arsenal para a batalha. Ou se nós quisermos fazer analogia de mapa, Deus nos deu um mapa completo para a nossa chegada. Enfim, Deus nos deu tudo que é necessário para que nós sejamos vitoriosos na nossa vida. Porque se não fosse assim, eu só estou introduzindo, vou fazer algumas afirmações, depois vou citar vários textos que vão comprovar essas afirmações. Se não fosse assim, se Deus não nos tivesse dado tudo, então eu pergunto, em que sentido a palavra de Deus seria lâmpada para os pés, por exemplo? Em que sentido a palavra de Deus seria escudo e broquel? Em que sentido a palavra de Deus seria bálsamo? Em que sentido a palavra de Deus seria alimento? Em que sentido a palavra de Deus teria todas essas características se ela não fosse completa? A palavra de Deus é absolutamente completa e absolutamente necessária. A palavra de Deus é indispensável para que nós sejamos vitoriosos, para que nós sejamos abundantes e para que nós sejamos supridos no nosso dia a dia, no nosso caminhar cristão. Esta é a primeira afirmação que eu quero fazer. A segunda afirmação é que a segunda afirmação que eu quero fazer nessa noite é que para muitas coisas neste mundo
nós não teremos respostas. Para muitas coisas nós só teremos respostas na eternidade. Mas para todas as coisas neste mundo, nós temos instrução, nós temos providências, ou nós temos uma promessa que diz respeito a essa situação que nós vivemos. Então essa é a segunda grande afirmação que eu quero fazer. Pode não haver respostas para tudo. Pode não haver resposta para tudo. Mas para tudo haverá uma instrução da palavra de Deus. Para tudo haverá uma providência da palavra de Deus. Para tudo haverá uma promessa da palavra de Deus no tempo presente. Porque a palavra de Deus, ela foi inspirada por Deus para nos nortear na nossa peregrinação. A palavra de Deus, ela diz respeito à nossa vida aqui na terra. Embora sabemos que ela perdurará para todo sempre, e sabemos que muitas coisas ainda hão de acontecer conosco, tem muitas realidades espirituais eternais na nossa vida, mas a grande verdade é que a palavra de Deus foi dada por Deus a nós, para que nós sejamos supridos, guiados, fortalecidos e vitoriosos na nossa peregrinação neste mundo. Então essa é a segunda grande afirmação. Pode não haver resposta para tudo, mas em todas as circunstâncias, em todos os momentos que nós enfrentamos, todos os momentos de tribulações que nós enfrentamos, existirá sempre uma instrução ou uma providência ou até mesmo uma promessa de Deus para nós naquele momento, naquele tempo que nós estivermos vivendo. Então eu quero que você tenha essas afirmações na sua mente. Eu quero que você tenha isso no seu coração antes de nós citarmos alguns textos da palavra de Deus. Eu quero que isso esteja bem firme no teu coração. Que para todos os lances da vida, para todas as circunstâncias da vida, para todos os imprevistos da vida, sempre teremos na palavra de Deus algo para nos falar. Sempre a palavra de Deus estará nos falando algo. Sempre a palavra de Deus estará nos instruindo e nos abençoando de uma maneira preciosa, de uma maneira bendita e gloriosa. E a segunda e a terceira, aliás, a terceira afirmação que eu quero fazer, e eu quero que você pense muito sobre essa terceira afirmação. Então, se essas duas coisas são verdadeiras, ou seja, Deus nos deu tudo o que é necessário, e também para todos os lances da nossa vida, existirá sempre uma orientação, uma instrução bíblica ou uma promessa da palavra de Deus. Daí surge então a terceira questão: por que diante de tudo isso, pessoas vivem abatidas e vivem derrotadas? Por quê? E essa terceira questão é importantíssima, porque a resposta é simples. É simples, mas é profunda. A resposta é porque nós, seres humanos, temos muita dificuldade que a palavra de Deus opere em nós. Se nós abrirmos os nossos corações, se nós abrirmos as nossas mentes, se nós permitirmos que a palavra de Deus permeie todo o nosso ser, nosso espírito, nossa alma, nosso corpo, todo o nosso ser seja tomado pela palavra de Deus, então nós vitoriosamente caminharemos. Nós seremos vitoriosos, nós triunfaremos sobre tudo, nós venceremos os três principais inimigos das nossas vidas, que são o diabo, a carne e o mundo. Então as pessoas muitas vezes são abatidas, as pessoas muitas vezes são derrotadas, as pessoas muitas vezes vivem uma vida de naufrágio, de derrota, de destruição, tomadas por ansiedades, por uma simples razão, porque elas não permitem, ou elas têm dificuldade em permitir que a palavra de Deus opere em seus corações. Por isso, antes de começarmos propriamente a exposição do texto, eu quero que a palavra de Deus encontre espaço para operar na sua vida hoje. Porque se a palavra de Deus operar na sua vida, a sua vida será abundante. Jesus não veio apenas para nos dar a vida eterna, mas veio para nos dar vida e vida com abundância.
Sabia que nós já sentimos o antigozo da salvação aqui no mundo? Salvação não é algo que vai acontecer na eternidade, mas a salvação já é algo, é uma possessão presente. Quem tem Jesus já tem esta paz bendita. Quem tem Jesus e tem a palavra de Deus no seu coração, já tem a certeza plena da sua salvação em Cristo Jesus. Que você permita que hoje a palavra de Deus opere na sua vida. E existem muitas razões pelas quais as pessoas têm dificuldade que a palavra de Deus opere nas suas vidas. Uma das principais razões é que a pessoa muitas vezes, ela quer Deus, mas ela quer também o mundo. Ela não quer se esvaziar, ela não quer tomar uma posição diante de Deus, ela não quer se converter, ela quer até prestar algum tipo de culto a Deus, mas a pessoa quer, na verdade, se distanciar da palavra, não encarar a palavra e não permitir que a palavra lapide a vida dela. E daí todos os seus atos religiosos são meros atos ocos, sem sentido e sem surtir efeito eficaz na vida dessas pessoas. Irmãos, o Evangelho é para ser vivido. O Evangelho só surte efeito na vida daqueles que colocam em prática a palavra de Deus. Então eu quero que você grave bem isso no seu coração. Para muitas coisas só teremos respostas na eternidade, mas para todas as coisas temos instrução, providência ou uma promessa no tempo presente. E é verdade. Muitas coisas só na eternidade nós vamos saber. Só teremos respostas lá. Mas nós não precisamos necessariamente de respostas aqui. O que nós precisamos não é entender o que está acontecendo. Eu não sei por que está acontecendo isso na minha vida, eu não sei por que Deus permitiu aquilo, por que Deus permitiu aquilo outro, por que eu tive que passar por isso, por que eu tive que passar por aquilo. As pessoas fazem infinitas perguntas e querem respostas e respostas e respostas, e muitas dessas perguntas só serão respondidas na eternidade. Mas isso não significa que você não tem instrução, providência ou uma promessa para todos os lances da sua vida. O crente tem que viver pela palavra. O crente não precisa viver de respostas, mas o crente precisa viver de fé. O crente precisa caminhar de vitória em vitória. A Bíblia Sagrada diz que os heróis do passado, em Hebreus capítulo 11, diz que eles eram forasteiros e que eles contemplaram a promessa de longe, vendo-as de longe, eles abraçaram pela fé e eles confessaram que eram peregrinos na terra e eles foram mortos por causa dessas promessas, eles foram cerrados por essas promessas, eles foram privados dos seus bens por essas promessas. Eles enfrentaram a fúria do fogo, eles enfrentaram a fúria das feras, bestas feras, enfrentaram tantas coisas, e para muitas coisas eles não tiveram resposta, mas para todas as coisas eles tiveram conforto da presença do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, porque Deus estava com aqueles homens do passado, e Deus está conosco hoje também. Deus nos assiste em nossas fraquezas, aleluia. Deus acampa-se ao nosso derredor, Deus guarda o nosso deitar e o nosso levantar, Deus fortalece os nossos pensamentos, Deus domina a nossa mente, o nosso coração, Deus nos assiste em nossas fraquezas, Deus nos consola em nossos momentos de lutas, de dificuldade, de angústias e de tribulações. O importante é nós andarmos pela palavra de Deus, pelas escrituras sagradas. Quantas pessoas que querem encontrar respostas para tudo e por isso se tornam frias, por isso não conseguem exercitar a fé. As pessoas que querem que Deus fique dando resposta para os mínimos detalhes das suas vidas, e Deus não se sujeita aos seus caprichos. Deus quer que você o sirva de todo o seu coração. Deus quer que você olhe para o autor e consumador da sua fé. Deus quer que você contemple o Cordeiro de Deus, aleluia, conforme nós cantamos naquele cântico antigo que diz que a vitória é daquele que o contemplar, a
vitória também é daquele que o adorar. Se nós o adorarmos em espírito e verdade, se nós formos encontrados com as vestes brancas e com azeite na nossa cabeça, se nós estivermos firmes na presença do nosso Deus, aleluia, nós estaremos para sempre com Ele. E quando nós estivermos na eternidade com Ele, conforme diz um certo pregador, que uma só olhada nos seus olhos vai compensar todas as angústias, todas as tribulações, todas as lutas que nós enfrentamos neste mundo, aleluia. Precisamos nos erguer na fé, precisamos voltar para a palavra de Deus, precisamos crer nas Escrituras, aleluia. Precisamos viver pela fé e não por vistas, pela fé e não por respostas, pela fé e não pela teoria. Nós não precisamos de teorias e mais teorias e mais teorias. As teorias verdadeiras são aquelas que se transformam em atos de vida piedosa, de oração, de fervor, aleluia. Quando nós conhecemos a palavra de Deus e nós praticamos a palavra de Deus, então nós vamos nos tornando cada vez mais limpos, cada vez mais santos, cada vez mais agradáveis, cada vez mais aceitáveis diante do nosso Deus, aleluia. E é isto que Deus deseja que nós vivamos, aleluia. Respostas podemos ter de algumas coisas, mas muitas coisas nós não teremos respostas. Mas para todas as coisas temos a palavra de Deus, porque do contrário ela não seria lâmpada, ela não seria bálsamo, ela não seria escudo e broquel, ela não seria alimento, ela não seria autossuficiente. É necessário que pratiquemos a palavra, que praticamos a palavra. É necessário que cada um pratique a palavra de Deus em sua vida. Eu sempre ensino, irmãos, que o conhecimento da palavra de Deus, ninguém fica neutro diante do conhecimento da palavra de Deus. Por exemplo, você está me ouvindo. Quem sabe você já seja um crente maduro, e glória a Deus pela sua vida. Quem sabe você seja um crente novo ainda na fé, e glória a Deus, porque todos nós um dia fomos novos na fé. E graças a Deus que todos os dias novas pessoas estão sendo inseridas na graça, pelo Evangelho e pela ação do Espírito Santo. Então sempre tem os novos, e glória a Deus por isso. E talvez você ainda não foi inserido no Evangelho, ainda não foi atraído pela graça, não foi chamado para a graça. Foi sim chamado, mas não deu ouvido. Mas hoje você será atraído, o Espírito Santo vai te trazer aos pés de Cristo. E Jesus vai fazer morada no seu coração. Eu posso ver isso pelos olhos da fé. Porque o Espírito Santo testifica no meu espírito que Ele vai fazer isso. E que pessoas hoje que estão nos ouvindo vão se render ao Evangelho. Isso é maravilhoso. Isso é lindo. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Se Jesus tivesse que vir ao mundo para morrer só por você, Ele viria. Mas não porque você merece. Não porque eu também mereço ou merecia. Mas porque Ele te ama. E porque Ele sabe o valor que tem uma alma. E a tua alma tem valor eterno. Nem todas as riquezas, como diz o hino antigo também, nem todo o ouro, nem toda a prata, nem o dinheiro do mundo inteiro seria capaz de comprar uma única alma, e a sua alma é eterna. Ninguém fica neutro diante da palavra de Deus, ninguém. Quando a pessoa está diante da palavra de Deus, das duas uma, ou ela vai absorver a palavra, e a palavra vai se transformar em atitude na vida dela, ou ela vai apenas armazenar informações. E quando a pessoa vai armazenando informações, mas sem atitude, sem mudança de comportamento, porque a melhor mensagem que tem é aquela que altera a nossa atitude. Quando a pessoa vai ouvindo a palavra de Deus, mas ela não muda, ela vai resistindo ao Espírito Santo, então a palavra de Deus, ela vai
ficando inoperante na vida da pessoa. É o terceiro item que eu citei da introdução do culto, da mensagem, aliás. Que a grande dificuldade é permitir que a palavra de Deus opere. Então permita que ela opere na sua vida. Amém. Então a pessoa vai ouvindo a palavra, mas vai endurecendo o coração, a pessoa vai ficando astuta. Sabia que diante da palavra de Deus é assim. A pessoa ouve a palavra e pratica. A palavra de Deus mais prática leva à santificação. Palavra de Deus não seguida de prática leva a pessoa a se tornar astuta. Por exemplo, o diabo. O diabo ele é um exímio conhecedor das Escrituras. Então o conhecedor é que ele desfigura a palavra de Deus. Ele é o pai de todas as heresias. Pai da mentira. Todas as religiões falsas no mundo, quem que é o pai delas? O diabo. Quem que é o pai de todos os hereges? O diabo. A Bíblia diz que se o diabo se transfigura em anjo de luz, então não é de admirar que os seus ministros também se transfigurem em ministro da justiça ou ministro da luz. Então o diabo, por exemplo, é um exímio conhecedor da palavra de Deus, mas ele não pratica. Conhecimento da palavra de Deus, não seguido de prática, vira estultícia, astúcia na verdade. A pessoa fica astuta. Conhecimento da palavra de Deus seguida de prática gera conversão ou gera santificação na vida de uma pessoa. Mas a verdade é que ninguém fica neutro diante dela. Ninguém fica neutro. Quando a pessoa ouve a palavra, ela fica comprometida com a palavra. Se ela praticar a palavra vai gerar santidade na vida dela. A palavra de Deus vai lapidando, vai aplanando a vida dela. A palavra de Deus vai fazendo igual um dreno também, vai drenando, vai tirando da vida dela tudo aquilo que Deus não se agrada. Por isso que a palavra de Deus ela vai santificando a pessoa. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra de Deus vai operando essa maravilha na vida da pessoa. Mas quando a pessoa também vai ouvindo a palavra e não praticando, ela vai se tornando astuta. Ela vai apenas ficando em busca de respostas. E a mente e o coração dela ficam insaciáveis em busca de respostas. E Deus não quer que nós busquemos respostas. Deus quer que nós vivamos o Evangelho pela fé. Deus quer que nós sejamos semelhantes aos heróis do passado, que eles vendo de longe abraçaram pela fé a promessa e morreram crendo naquelas promessas. E a palavra de Deus diz que eles tinham uma cidade celestial, eles tinham a esperança de uma vida eterna, e isso é glorioso, e nós sabemos isso por revelação, a Bíblia revela isso. Mas, agora entrando propriamente em alguns textos da palavra de Deus, eu disse aos irmãos, fiz 3 afirmações. A segunda afirmação eu disse que para muitas coisas só teremos respostas na eternidade, mas para todas as coisas nós temos uma instrução, ou uma providência, ou uma promessa de Deus no tempo presente. Até sugeri que fosse uma frase isto. E eu quero citar alguns lances da vida, alguns exemplos de que, embora não resposta, mas tem um escape. Embora não resposta, mas tem uma instrução. Embora não resposta, mas tem uma providência, tem uma orientação. E se nós seguirmos a orientação, mesmo não obtendo a resposta, nós seremos vitoriosos. O que você precisa, eu já falei isso umas 3 ou 4 vezes e vou falar de novo. O que você precisa não é de respostas. Você precisa andar pela fé. Você precisa permitir que a palavra de Deus opere na sua vida. E se ela operar na sua vida, você será vitorioso. Amém. Quer ver um exemplo de uma situação na vida da pessoa? E daí ela vai se perguntar, mas então, se a palavra de Deus não tiver resposta, qual a orientação da palavra de Deus para esse tipo de problema que eu vier enfrentar? Por exemplo, problema da ansiedade. Não é verdade? Quantas pessoas que são tomadas por ansiedade? Quantas pessoas que são açoitadas pela ansiedade? Esse é um dos lances da vida. Essa é uma das situações da vida que muitas vezes a pessoa não tem resposta. Mas eu pergunto, ela tem instrução? Ela tem, na verdade, uma providência?
Ou ela tem uma promessa, uma dessas três coisas ela terá diante da ansiedade que ela estiver vivendo? E a resposta é um retumbante sim. A palavra de Deus dá instrução para alguém que esteja tomado por ansiedade. E a instrução da palavra de Deus está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, que é um versículo clássico, conhecidíssimo de todos nós. Está escrito lá: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então esse é um exemplo. Diante da ansiedade podemos não ter respostas, mas temos orientação. E a orientação é que você deve pegar a sua ansiedade e lançar sobre ele. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Experimente fazer isso hoje. Pegue a sua ansiedade. Tem alguma coisa que está causando ansiedade no seu coração? Alguma preocupação, alguma coisa que está te inquietando? Lance esta coisa a ele. Lance sobre ele, porque ele tem cuidado de ti. Então, por exemplo, diante da ansiedade, a palavra de Deus vem nos instruindo. De modo que ninguém precisa, ninguém deve sucumbir diante da ansiedade. E eu vou dizer, tem muitas pessoas que adoecem por causa da ansiedade. A ansiedade muitas vezes gera depressão, angústias. Dizem até que é um dos males do século 20 e 21. A ansiedade é uma das coisas que acometem as pessoas de uma maneira violenta. Tem muitas pessoas que ficam doentes por causa da ansiedade. E a palavra de Deus, então, ela diz que nós devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Pastor, como que eu faço isso? É o exercício de fé. Porque a pessoa tem que lançar e deixar nas mãos dele. Lançar não é simplesmente dizer: Senhor, eu estou agora lançando a minha ansiedade diante de ti. Sim, precisa fazer isso, precisa orar. Mas lançar é realmente crer que está nas mãos dele aquela situação. E isso exige, sabe o quê? Exige fé, exige confiança, exige permitir que a palavra de Deus opere. Como eu disse no terceiro item, que a grande dificuldade das pessoas é em permitir que a palavra de Deus opere em suas vidas. Ah, irmãos, se as pessoas permitissem que a palavra de Deus opere nas suas vidas. Ah, se as pessoas permitissem que a palavra de Deus operasse nas suas vidas, as pessoas seriam transformadas. As pessoas seriam felizes, abençoadas. A pessoa teria paz até no meio da tormenta, sabia? A pessoa teria paz no meio das maiores lutas. A pessoa teria aquela paz que excede todo entendimento humano, conforme diz Paulo, que a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guardará os vossos pensamentos, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A grande dificuldade do homem é permitir que a palavra de Deus opere na sua vida. Mas quer ver um outro lance da vida? Um outro lance também que é constante. E tem pessoas que não atentam para esse lance. Outra situação que nós enfrentamos dioturnamente, é a nossa luta contra o diabo. Parece que está meio fora de moda falar do diabo, né? As pessoas falam: pastor, não fala dessas coisas, né? Mas a grande verdade é que o diabo está matando, roubando e destruindo. E a Bíblia diz que Deus preparou o inferno para o diabo e seus anjos. Quem mais falou do inferno e quem mais falou do diabo foi o Senhor Jesus Cristo. Há mais referências nos evangelhos sobre ele, sobre o inferno, do que em todos os outros textos juntos. Você sabia disso? Mas como fazer, pastor? Diante desse problema, diante dessa situação, diante da luta que temos constantemente contra o diabo. Se você é convertido, transformado em Cristo Jesus, você sabe do que eu estou dizendo. A palavra de Deus diz que a nossa luta contra o inimigo é constante. E ele nos odeia. E é bom que ele nos odeie. Eu não gostaria que o diabo me amasse. E tem mais, se ele não quiser briga, eu quero briga. Não tem como fazer paz com ele. Mas ele é um inimigo vencido.
Jesus o venceu. Nós não subestimamos o inimigo, mas nós enfrentamos ele em reverência ao nosso Deus, debaixo do sangue do Cordeiro. Nós vamos contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. Mas esse é um dos lances da vida que leva a pessoa à derrota. E muitas vezes a pessoa não é vitoriosa diante do diabo, justamente porque ela tem dificuldade que a palavra de Deus opere na vida dela. Porque a palavra de Deus tem instrução também na sua luta contra o diabo. E sabe qual é a instrução? A instrução está explicitada lá em Tiago capítulo 4, versículo 7. Lá está a receita, lá está, na verdade, a instrução divina. Como eu disse, que para muitas coisas não há resposta, mas para todas as coisas há instrução, há providência ou há uma promessa da palavra de Deus para que nós possamos vencer. E quanto a esta questão, a ansiedade já falamos, quanto à questão do diabo, da luta contra o diabo, a palavra de Deus em Tiago capítulo 4, versículo 7 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Interessante. Então, para enfrentar o diabo, a palavra de Deus tem instrução. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É interessante que só conseguem resistir ao diabo aqueles que se sujeitam a Deus. O diabo, irmãos, não tem medo de cara feia. O diabo não tem medo de religiosidade. O diabo não tem medo de palavras gritadas contra ele. O diabo, ele só cai por terra quando alguém está sujeito a Deus, debaixo do sangue de Cristo, e resiste ele. O diabo odeia ser resistido. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Esta é uma promessa, não é? Essa não é uma certeza de que o diabo vai fugir de nós? Jesus não, o diabo não diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e talvez ele fuja de vós. Não, ele fugirá de vós. É palavra de Deus, é garantia da palavra de Deus que o inimigo vai fugir de nós. Resista ao diabo. Quando o diabo vier com algum prato, alguma oferta para você, você possa dizer: diabo, Jesus é muito mais lindo do que tudo isso, portanto arreda-te, caia por terra, em nome do Senhor Jesus. E o diabo odeia ser resistido e ele cairá por terra. Mas existe também um outro lance da vida também que as pessoas enfrentam, que é justamente a questão do mundo. A pessoa tem que enfrentar o mundo. Nós enfrentamos o mundo. Esses dias nós pregamos que o mundo é atrativo. Os irmãos lembram, aqueles que participaram do culto anterior, que nós falamos sobre os atrativos do mundo. Mas além do lado atrativo do mundo, existe também o lado hostil do mundo. O mundo tem duas faces. Tem um lado atrativo que diz, não ameis o mundo, conforme eu preguei domingo passado. Mas tem também o texto que diz que no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, o mundo tem as duas faces. A face atrativa, a face dos falsos brilhos, mas o mundo também tem uma face hostil, tenebrosa e terrível. A Bíblia diz: este mundo tenebroso. E como enfrentar o mundo? E como vencer o mundo? Teremos respostas para tudo que nós enfrentamos ou vemos no mundo? Não. Mas para enfrentar o mundo, nós temos orientação, instrução e promessa da palavra de Deus. E eu quero citar apenas um versículo que nos fala sobre como enfrentar o mundo. E esse versículo está em 1 João capítulo 5, versículo 4, onde a palavra de Deus diz assim: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Sabia que uma pessoa só vence o mundo se ela for nascida de Deus? Uma coisa é passar pelo mundo. Todos os seres humanos passam pelo mundo. Alguns, não chegam a conhecer o mundo, são abortados lá no ventre da mãe, Mas uma coisa é passar pelo mundo. Outra coisa bem diferente é vencer o mundo. E a palavra de Deus diz: todo aquele, 1 João 5,4,
diz que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Não é poderá vencer o mundo, mas vence o mundo. E João completa dizendo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa ou a vossa fé. Escrevendo a sua epístola, ele diz, a vossa fé, ou a nossa fé. Então a palavra de Deus também tem instrução para o nosso embate contra o mundo. E o embate contra o mundo, a gente só vence se formos nascidos de Deus. Nascidos de Deus são aqueles que já foram regenerados e convertidos. Não é aquele que conhece a Bíblia, o diabo também conhece. Não é aquele que tem um certo respeito por Deus. Né? Os religiosos têm muito respeito por Deus. Mas a Bíblia diz que Deus está procurando verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Mas tem um outro lance também, que eu quero citar, que é o medo. O medo é uma das coisas que mais assolam as pessoas. É uma das coisas que mais assola a pessoa, é o medo. O medo é terrível. Medo. E o crente pode ter medo, pastor? Não. O crente não tem medo. Nós não temos medo. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela diz que no verdadeiro amor não há temor. Porque está escrito em 1 João 4,18, antes o verdadeiro amor lança fora o temor. Veja que para tudo a Bíblia tem algo para falar conosco. E Ele está falando com você hoje. Verdadeiro amor lança fora o temor. E João continua dizendo, porque o temor traz consigo o medo da pena, do julgamento. E aqueles que ainda estão no medo, é porque ainda não foram verdadeiramente aperfeiçoados no amor. É verdade, quando nós temos o amor de Deus nos nossos corações, então nós não temos mais medo. Não temos medo da ira divina, porque ela já foi aplacada pelo sangue de Cristo no Calvário. E nós estamos refugiados em Cristo. E Ele é o nosso castelo forte, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, aleluia. Conforme diz um cântico, né? Até que um dia eu senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado eu fugi, em Jesus me escondi. Nós estamos escondidos nele. Aleluia. E nós estamos no amor dele. E a Bíblia Sagrada diz que no amor não há temor. Antes o verdadeiro amor lança fora o temor. Pessoas que vivem com medo. Irmãos, quantas pessoas que estão aterrorizados por esta crise. E nós não temos medo. Sabe por quê? Porque Jesus é conosco. Jesus está conosco. Pastor, o senhor está com medo do coronavírus? Não, não tenho medo nem do diabo, vou ter medo do coronavírus. Não tenho medo. Graças a Deus não tenho medo. E não ter medo não quer dizer também não ter precauções, não ter cuidados, me expor ao perigo, não é isso. Não é isso. Né? Mas não temo, porque o Senhor está conosco, Deus está conosco. Aleluia. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza. Aleluia. Irmãos, eu tenho visto pessoas, eu fico com pena. Eu tenho visto pessoas que estão aterrorizadas. Pessoas que alguém se aproxima dela, elas fazem assim, desesperada, tipo, fica longe de mim. Sabe o que é? Falta de Deus. As pessoas precisam de Deus. As pessoas precisam confiar na graça de Deus, no poder de Deus e na misericórdia de Deus. Sabe por quê? Porque para todas as coisas tem solução. E Deus é maior. As pessoas costumam dizer que para tudo tem jeito, menos para a morte. Isso é mentira, para tudo tem jeito, inclusive para a morte. Se até para a morte tem jeito, então o que dirá das outras coisas? Para tudo tem jeito, inclusive você precisa aprender a evangelizar assim. Porque parece um chavão, um ditado popular que diz que para tudo tem jeito, menos para a morte. E nós crentes temos que pregar que para tudo tem jeito, inclusive para a morte. E a solução e o jeito para a morte se chama Jesus. Aleluia. Jesus diz que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. De modo que para tudo tem jeito, até para a morte tem jeito. O crente não morre,
O crente ele vai para a presença de Deus receber o seu galardão, aleluia. O crente não morre, não existe morte para o crente, porque o crente ele vai para a presença de Deus, aleluia. Jesus é a vida eterna, Jesus é a vida eterna, Jesus é Deus de Deus, é o Senhor da glória, aleluia. E nós não precisamos ter medo. Volto a dizer, não ter medo não quer dizer viver perigosamente por aí. Temos que ter cuidado sim em todo sentido da vida, né? Mas a verdade é que o temor não pode tomar conta dos nossos corações. Esses dias eu ouvi um testemunho, não vou citá-lo aqui em detalhes, mas eu ouvi um testemunho de uma senhora idosa, bem idosa, dizendo que ela está tranquila, porque Deus sempre cuidou dela e sempre vai cuidar dela, ela dizia no seu testemunho, que ela nunca temeu o mal, porque Deus é o seu refúgio, é a sua fortaleza. Aleluia. Irmãos, uma coisa é pregar fé, outra coisa é viver fé. As pessoas estão tendo a mentalidade do mundo, as pessoas só estão falando de desgraça, só estão falando de pandemia, só estão falando de índice de quantas pessoas que morreram. Nós temos que falar de vida eterna, nós temos que falar que Jesus é o nosso pastor e nada nos faltará. Devemos agir sim com toda a prudência, com toda a sabedoria, porque nós não somos insensatos, nós não somos nécios, mas a grande verdade é que nós temos uma mensagem para transmitir para o mundo, nós temos uma mensagem de esperança para aqueles que estão desesperados, para aqueles que estão tomados pelo medo, por aqueles que estão tomados pelo desespero, pessoas que têm medo de partir deste mundo, sabe por quê? Porque não tem certeza de onde vão, mas nós temos a vida eterna em Cristo Jesus, aleluia. Paulo certa feita diz que para viver para ele é Cristo e morrer para ele era lucro. Irmãos, os apóstolos eram destemidos na presença de Deus, e eles viviam diante de lutas todos os dias, perseguidos todos os dias, mas caminhavam vitoriosamente na presença de Deus. O medo, como fazer com medo? É um dos lances terríveis da vida. E a palavra de Deus então diz que o verdadeiro amor, ele lança fora o temor. Essa que é a palavra de Deus, é a promessa de Deus para a vida de uma pessoa que está tomada pelo medo. Mas também existe uma outra situação da vida. Uma outra situação da vida, eu sei que o tempo é escasso. Eu sei que o tempo de concentração das pessoas também na mensagem pode ser pequeno, né? Apesar de você estar no conforto da sua casa. Mas eu quero discorrer sobre mais alguns lances da vida. Mas sempre tendo em mente isso. Cada lance desse que eu citar, eu quero que você se pergunte: tem uma resposta? Não necessariamente. Mas tem promessa? Tem. Tem instrução? Tem. Tem providência? Tem. Porque senão a palavra de Deus não seria a palavra de Deus. Eu creio que você aí no seu coração pode dizer amém diante disso. Porque lá no meu coração eu estou dizendo amém agora. Porque eu creio que a palavra de Deus tem orientações, não respostas, mas orientações para todos os lances da nossa vida. Por exemplo, tem um lance também que a pessoa não sabe como falar do evangelho para as pessoas. Não saber o que falar. Eu gostaria de ganhar meu esposo, gostaria de ganhar meu filho, gostaria de ganhar minha esposa para Jesus, gostaria de ganhar meu pai, minha mãe, mas eu não consigo pregar, não sei falar, não tenho o dom da palavra, não consigo falar, e essa situação é terrível. O que faço? O que a palavra de Deus tem para me dizer sobre isso? E a palavra de Deus vem ao encontro desse lance da sua vida, para te dizer em Mateus capítulo 10, versículo 20, está escrito assim lá. Antes, no versículo 19, Jesus disse: não vos preocupeis com o que é vez de falar. E depois no versículo 20 ele diz: porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai falará em vós, ou falará por vós. É assim, nós temos que nos colocar nas mãos de Deus, que Deus nos dá a palavra certa para falar para as pessoas nos momentos certos. E uma palavra dita na unção do Espírito Santo pode mudar o curso de uma pessoa. Eu já tive o privilégio de ganhar um casal de jovens numa única palavra. Eu me lembro, eu já testemunhei isso algumas vezes, alguns irmãos já sabem disso, mas eu me lembro que num sábado à noite eu disse para um casal de jovens,
Eu olhei bem nos olhos dos dois e disse assim: olha, a palavra de Deus diz assim: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele vier a perder a sua alma? Só falei isso e saí. No domingo à noite eles foram ao culto e se renderam ao Senhor Jesus Cristo. Então uma só palavra dita na unção do Espírito Santo pode mudar a vida de uma pessoa. Mas vamos lá para um outro lance da vida. E eu estou muito à vontade, quero que você também esteja à vontade. Existe um outro lance também, que são os ataques do inimigo contra nós. Eu citei lá no início sobre o diabo, agora estou falando também dele, mas os ataques dele contra nós. O que fazer diante dos ataques? O inimigo ataca todos os dias, né? Todos os dias tem homicídio, todos os dias tem suicídio, todos os dias tem casais se separando, todos os dias tem pessoas levando uma overdose, todos os dias tem pessoas se degradando, se prostrando diante dos demônios, todos os dias tem pessoas morrendo nos acidentes, todos os dias tem pessoas morrendo nos hospitais, todos os dias tem pessoas sendo vitimadas pelo inimigo. E isso não é ser tenebroso, isso é ser realista, é o mundo. O mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. E além de tudo isso, ainda tem os ataques do inimigo. E diante dos ataques do inimigo, qual é a instrução da palavra de Deus? A instrução da palavra de Deus está em 1 João, capítulo 5, versículo 18. Aonde diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. Não vive, é interessante isso, tá? Porque tem pessoas que falam que são nascidas de Deus, mas vivem no pecado. São pessoas religiosas. Acham que fé é apenas um consentimento mental, mas fé é uma vida na presença de Deus. E diz a palavra de Deus, mas não é a primeira parte do versículo que me interessa na minha colocação agora. Mas diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. Mas o que de Deus é gerado, você foi gerado por Deus, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo. A pessoa que é gerada por Deus, ela anda de maneira prudente, ela anda na presença de Deus. E o versículo diz: mas todo aquele que é gerado de Deus conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Esse é o ponto alto do texto na exposição minha hoje. Não que é a parte mais importante, porque é a palavra de Deus, mas no contexto da mensagem hoje, a parte mais importante é o finalzinho: e o maligno não lhe toca. Esta é uma promessa da palavra de Deus, que o maligno não toca naqueles que são nascidos de Deus e que se conservam, e que conservam-se a si mesmos na presença de Deus. Aleluia. Mas tem um outro também, um outro lance da vida, né? Que as pessoas às vezes ficam às voltas e não sabem o que fazer. A pessoa diz assim: pastor, eu sou convertido, sou transformado por Deus, mas eu sou surrado todos os dias pela minha personalidade. Olha, eu sou iracundo, eu sou raivoso, eu sou isso, eu sou aquilo. E eu tomo surra da minha personalidade, que é rebelde, tantos problemas eu enfrento. Primeiramente, a pessoa tem que rever se ela é convertida. Mas se ela for de fato convertida, a palavra de Deus tem instrução para lidar com a personalidade dela. Tem pessoa que fala assim: pastor, eu nem perco a paciência, porque eu não tenho para perder. Eu sou uma pessoa sem paciência, não posso perder aquilo que eu não tenho. Eu sou uma pessoa impaciente, eu sou uma pessoa indomável. O que fazer diante disto? E a palavra de Deus tem instrução também para esse lance da vida. E a instrução da palavra de Deus está lá em Gálatas capítulo 5. Esse texto eu quero ler aqui, Gálatas capítulo 5. A palavra de Deus fala assim, é um texto maravilhoso, capítulo 5, versículo 22, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E Paulo diz: contra essas coisas não há lei. Não tem lei que proíba você de ter esse fruto bendito do Espírito. Então, para as rebeldias da nossa personalidade, a resposta da palavra de Deus é: produz os frutos do Espírito.
E é interessante que fala que é fruto do Espírito. Nós precisamos desenvolver esses frutos na nossa vida. Existe também um outro lance da vida, eu vou indo já para o final, vou pular alguns, por causa do tempo, estou percebendo que o tempo está avançando bastante, mas existe também uma situação que é comum e que todos os dias os crentes enfrentam em algum lugar do mundo. É quando a pessoa está diante da região e sombra da morte. A pessoa está na região e sombra da morte. E qual é a palavra para essa situação? Qual é a instrução da palavra de Deus? Ou qual é a promessa da palavra de Deus para aqueles que estão enfrentando este momento? E a promessa está em João capítulo 10, versículos 27 e 28. Jesus disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Quando a pessoa está passando aquele momento da região sombra da morte, a palavra de Deus vem como um bálsamo para a alma dela, dizendo que ninguém pode arrebatá-la das mãos do pastor supremo que é Cristo. Eu me lembro um dia que uma pessoa estava moribunda, estava prestes a partir para a eternidade. E de fato partiu mesmo depois de alguns minutos. E esta pessoa então, conversando comigo, pouquinho antes, ela se perguntou a respeito da sua verdadeira identidade de ser discípula de Jesus. Ela disse: olha, tal pessoa perguntou para mim e eu respondi que eu sou evangélica, que eu sou crente. E essa pessoa, ainda não tão conhecedora da palavra, perguntou para mim, eu respondi certo. E ela estava quase morrendo. E ela perguntou para mim, eu respondi certo para a pessoa, dizendo que eu sou crente, que eu sou servo do Senhor. Eu disse, você respondeu certo. E eu quero dizer uma coisa, Jesus disse, dou-lhes a vida eterna, falei para ela. Foi o último versículo que ela ouviu na vida dela. E dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, porque ninguém arrebatará uma ovelha das mãos do Senhor Jesus. Aleluia. Eu disse para ela que ela precisava estar segura de que ninguém poderia tirá-la dos braços eternos e benditos do Supremo Pastor da alma humana. E alguns minutos depois, veio a notícia de que ela tinha partido para a eternidade. E Jesus com certeza abraçou aquela alma. E ninguém poderá arrebatá-la das mãos do Senhor Jesus Cristo. Então, para esse lance, até para esse lance, a palavra de Deus tem instrução. Um lance também, já vou terminar, tem um outro lance que é muito comum, e talvez você esteja enfrentando ele, que é justamente o desânimo. Desânimo é uma coisa triste. É impressionante a quantidade de pessoas dominadas pelo desânimo. Quantas pessoas na igreja que são inconstantes. Tem pessoas que vivem altos e baixos na vida cristã. Tem pessoas que ora está lá em cima, temendo a Deus, servindo a Deus, glorificando a Deus, mas logo está lá embaixo no vale, na tristeza, não tem constância na vida cristã. Irmão, Jesus é para a vida toda. O Evangelho é para a vida toda. Teve uma época que pessoas achavam que eu ia deixar de pregar essa doutrina. Jamais eu vou deixar de pregar essa doutrina. A mesma sã doutrina que eu preguei no início do meu ministério, eu prego hoje e vou pregar sempre. Amém. Jamais eu vou deixar de pregar a sã e bendita doutrina do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O crente não pode ser inconstante. Pastor não pode mundanizar a igreja sob o pretexto de fazê-la crescer. Pode até crescer, mas é falso o crescimento, porque depois, um dia após o outro, vai mostrando e vai caindo. O estardalhaço vai acontecendo na vida da igreja. Sabia que se uma igreja ela estiver debaixo da sã doutrina, ela está como um escudo protetor. A sã doutrina protege uma igreja. Pode ver isso.
Se o pastor ficar numa cidade 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, pregando essa doutrina, a luta é grande, mas a igreja fica preservada, as ovelhas saudáveis, as famílias fortes. Mas tire essa doutrina e você verá o que vai acontecer. Começa a entrar adultério, começa a entrar destruição, começa a entrar mundanismo, começa a entrar evangelho falsos, heresias, e aquilo vai causando um estardalhaço. O Espírito Santo vai se entristecendo e ele se afugenta do lugar, porque o Espírito Santo não coaduna com o pecado, não coaduna com a heresia, não coaduna com o mundo, e ele se afugenta, e a hora que ele se afugentar daquele ambiente, então aquele ambiente será vítima de um estardalhaço terrível. Sã doutrina é inegociável. Sã doutrina é inegociável. Precisamos pregar a sã doutrina. E eu digo uma coisa e sempre peço a Deus: se um dia eu deixar de pregar sã doutrina, que Deus me converta de novo. Eu aceito Jesus novamente, me rendo aos pés dele e confesso ele como meu único e suficiente Salvador, porque eu jamais vou deixar de pregar esta palavra. Esta palavra produz algo que permanece para sempre na vida de uma igreja. Aleluia. E eu louvo a Deus agora de uma maneira particular pela CMB. Eu sei, graças a Deus, que existem outras denominações sólidas, abençoadas, que Deus usa de uma maneira singular, de uma maneira preciosa, mas eu glorifico a Deus pela CMB, porque Deus tem preservado. O diabo tem lutado muitas vezes para entrar, mas ele sabe o mato que ele lenha. Ele pode bater 1 milhão de vezes na porta da CMB, que ele vai cair por terra. Nós vamos resisti-lo na palavra. Eu vou levantar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e vou segurá-lo na ponta da lança das Escrituras, e ele vai cair, porque todos os membros da comunidade missionária Bereia vão ser poderosamente alimentados pela sã doutrina. Aleluia. Se algum sucumbir na fé, sucumbirá por não permitir que a palavra opere no coração dele, mas todos terão subsídio, todos terão instruções, todos terão sã doutrina para terem uma vida abundante e poderosa na presença de Deus, porque vida cristã é inegociável. Aleluia. Desânimo não é coisa de cristão, desânimo não é coisa de crente. Nós não podemos ser tomados pelo desânimo, mas precisamos ter bom ânimo. Aleluia. Precisamos marchar no poder do Espírito Santo. A palavra de Deus diz: levantai e andai, porque não será aqui o vosso, levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Aleluia. O nosso descanso é na eternidade com Cristo. O desânimo é uma coisa que assola as pessoas. E tem pessoas que são desanimadas na vida cristã. Tem pessoas na igreja que são inconstantes. Tem pessoas na igreja que não conseguem caminhar na presença de Deus com fervor. Tem pessoas que você conhece ela há 1 ano, depois de 1 ano se encontra com ela, ela já está derrotada, destruída. Tem muitas pessoas que você encontra depois de 5, 10, 15, 20 anos, e a pessoa está firme na presença de Deus. Isso é maravilhoso. Mas por quê? Porque existe uma coisa que é muito comum, que é o desânimo. Desânimo é devastador na vida de uma pessoa. É devastador na vida de uma pessoa e na vida de uma igreja. E qual que é a instrução da palavra? Já que para muitas coisas não teremos resposta, mas para todas as coisas teremos uma instrução, uma providência, uma promessa no tempo presente. Essa foi a frase que eu usei. E faço questão de repetir porque ela está bem firmada na minha mente e no meu coração. E ela não é só uma frase, ela é firmada, estribada na teologia sagrada. Não é meramente um pensamento positivo, não é meramente uma frase de efeito, mas é algo que tem subsídio na teologia sagrada. Que muitas coisas nós não teremos respostas, mas para todas as coisas nós temos uma instrução, uma providência ou uma promessa no tempo presente. E qual é a orientação de Deus? Eu vou terminar aqui. Qual é a orientação de Deus para os desanimados? A orientação de Deus está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 8, aonde diz assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Olha a expressão bíblica. Vós de duplo ânimo, purificai o coração. Então, como lidar com o desânimo?
O desânimo sempre está ligado à impureza no coração. Pode ver. Uma pessoa que perdeu o ímpeto na fé, uma pessoa que não sente mais aquela delícia de servir a Deus, porque servir a Deus é delicioso, irmãos. No mundo nós temos aflições, temos angústias, tribulações, mas a grande verdade é que caminhar com Cristo é a coisa melhor que existe. É coisa linda caminhar com Jesus, porque Jesus nos assiste. Jesus, ele está sentado no mais alto e sublime trono, mas ele habita com os contritos de coração. E ele diz: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Irmão, Jesus é uma pessoa. Jesus não é uma influência. Jesus não é um conceito. Jesus é uma pessoa. Jesus, ele está conosco. E caminhar com ele é algo delicioso, algo prazeroso, algo bendito, algo glorioso. Certa ocasião, Jesus pregando, diz a palavra que o povo então começou a dizer: duro é esse discurso, quem pode suportar? E todos começaram a se retirar. Jesus então volta para os seus discípulos e diz assim: e vós? E vós? Quereis retirar-vos também? E a Bíblia diz que Pedro, então, tomando a palavra, diz: Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna. Irmãos, essa colocação de Pedro enche os meus olhos de lágrimas. Enche o meu coração de alegria. Para quem iremos nós? Se só Jesus tem palavras de vida eterna. Andar com Jesus é maravilhoso. Mas quantas pessoas que perderam esse ímpeto, perderam essa força, perderam a força de servir a Deus no santuário. Sabe por quê? Porque foram mutiladas muitas vezes. Muitas pessoas que permitiram que o desânimo aninhasse nos seus corações. E eu quero terminar a palavra hoje falando de desânimo. O desânimo sempre implica, alguém desanimado, o desânimo sempre implica em impureza no coração. A Bíblia diz: vós de duplo ânimo, purificai o vosso coração. Quando o coração da pessoa estiver contaminado com alguma coisa, ela vai passar a ser uma pessoa de duplo ânimo. Qualquer impureza no coração gera desânimo, ou duplo ânimo na vida da pessoa. E impureza não só pecado, qualquer coisa que tire o Espírito Santo de ser prioridade, a palavra de Deus de ser prioridade. Quando a pessoa vai dando atenção a uma coisa ou outra, quando a pessoa vai sendo atraída por alguma outra coisa. Porque a palavra de Deus diz que o dever de todo homem é temer a Deus e andar nos seus caminhos. Certa ocasião, Jesus, na casa de Marta e Maria, diz a palavra de Deus que Jesus disse para Marta: Marta, Marta, estás ansiosa, estás tomada de muitos cuidados, mas uma só coisa, Marta, é necessária, uma só coisa. Eu acho interessante essa expressão, quando Jesus diz: uma só coisa é necessária, e a tua irmã Maria escolheu a boa parte, não lhe será tirada essa boa parte. Então ela estava tomada, contaminada com outras preocupações, quando na verdade a única coisa necessária era estar aos pés da cruz, ou aos pés de Cristo, na verdade, naquele momento. A única necessidade que nós temos é de servir a Deus de todo o nosso coração. Cuide das coisas de Deus, que Deus cuidará das suas. Deus sempre tem o melhor quando nós deixamos a escolha por conta dele. Viva neste mundo, trabalhe, estude, faça tudo o que te vier à mão para fazer, faça com destreza, com esmero, com zelo, faça com zelo, mas tem uma coisa, uma só coisa na verdade é indispensável na sua vida e necessário: temer a Deus e andar nos seus caminhos. Se você deixar isso de lado, o desânimo vai tomar conta do seu coração e você terá uma vida de altos e baixos. Então Tiago capítulo 4 diz: vós de duplo ânimo, purificai o vosso coração. Eu quero terminar a palavra agora, mas eu quero que esta palavra fique no seu coração. Só para que você tenha isto bem claro no seu coração. Deus nos deu tudo o que é necessário. É o que eu falei no início.
Para os lances da vida podemos não ter respostas, mas teremos sempre uma orientação, uma providência ou uma promessa. E o grande problema dos seres humanos em viverem derrotados e destruídos é porque eles têm dificuldade em permitir que a palavra de Deus opere em seus corações. Se a palavra de Deus operar hoje no seu coração, você será bem-aventurado. Você será poderosamente abençoado por Deus. O meu desejo como pastor é que esta palavra produza na sua vida algo permanente e glorioso nesta noite.